Oi, pessoal, vamos lá agora finalizar. Agora vamos fazer o último vídeo da aula de hoje, que é uma explanação aqui sobre o ônus da prova. Lembra que eu já comentei com vocês num vídeo antecedente, né, o ônus da prova, mas eu achei importante fazer um vídeo específico sobre o ônus da prova dentro do processo civil, tá? Então agora nós vamos falar só disso. Primeira coisa, se a gente pegar o 373 do CPC, a gente vai ver a seguinte regra. O ônus da prova incumbe a quem? Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que esse dispositivo tá dizendo para nós, pessoal? Primeira coisa, o ônus da prova, como nós já falamos, é aquela imposição legal, né, de você produzir a prova e, se não produzi-la, arcar com as consequências. Então, ônus não é necessariamente um dever, é um ônus, né? Não é um direito, não é um dever, é um ônus. Por quê? Porque você sabe que você tem que produzir, mas você pode, se não quiser, não produzir, sabendo, no entanto, que se não produzir, terá que suportar as consequências da sua inércia. Por isso a gente chama ônus, né? Fica a teu critério produzir ou não. Só que o que o código diz? O autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, deve produzir as provas necessárias para isso, né? Então, se eu estou dizendo que o meu direito existe, que eu tenho esse direito, isso é um fato constitutivo. Eu estou dizendo, juiz, eu tenho esse direito, eu quero que o juiz reconheça que eu tenho esse direito. Então, é um fato constitutivo que eu estou alegando e eu tenho que então fazer prova da existência desse fato. Ao réu, por consequência, vai caber fazer o quê, se o autor já trouxe as provas de que tem esse direito? Ao réu, nos termos do 373, inciso 2º, vai caber provar a existência de um fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. O que é isso? O que diz esse inciso 2º? Esse inciso 2º está dizendo basicamente assim: a tarefa do réu, na matéria probatória dentro do processo, é desconstituir a prova que o autor trouxe. E como é que se desconstitui uma prova trazida pelo autor? Né? Porque o réu vem depois. Primeiro vem o autor, fala tudo o que quer, tudo que ele acha de direito, pertinente, traz as provas, documentos e tudo mais. O réu, quando chega no processo, ele vai analisar essas provas e ele, para garantir a prevalência do seu direito, ou no mínimo, para que ele afaste o reconhecimento do direito do autor, ele tem que fazer prova de fatos que modifiquem esse direito alegado pelo autor, que extingam esse direito alegado pelo autor, ou que de alguma forma impeçam o exercício desse direito. Então, são os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Pode ser qualquer coisa que caiba aí dentro, então depende muito do caso concreto. Eu não tenho como dizer para vocês, esse é um fato extintivo, esse é modificativo. Depende, né? Pode ser que o autor tenha dito assim, olha, eu quero a reintegração de posse nesse imóvel porque ele não pagou o que me devia. E aí, na contestação, o réu fala assim, peraí, não é bem assim do jeito que você está falando. Tem um fato aqui modificativo do seu direito, que modifica a situação fática que você está alegando. Traz, por exemplo, o comprovante de pagamento, né, ou de pagamento parcial e com termo de acordo. Isso está modificando aquele cenário. Ou, quando mais grave ainda, está extinguindo o direito do autor de pleitear a reintegração da posse ou a indenização eventualmente pleiteada. Então, cabe ao réu alegar e provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. E ao autor cabe provar tudo o que alegar, certo? E aí o 373, esse mesmo dispositivo, ele trata ali da distribuição dinâmica do ônus da prova, ou também a doutrina chama de distribuição dinâmica do ônus da prova ou carga dinâmica do ônus da prova. Eu coloquei esses dois termos ali para vocês, tem vários outros, né? Mas a distribuição dinâmica o juiz vai analisar no caso concreto quem é que consegue produzir aquela prova. E aí eu coloquei para vocês ali o dispositivo que eu quero comentar com vocês aqui. Então, primeira coisa, o parágrafo 1º do 373. Nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir esse encargo do ônus da prova, de fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Esse artigo ele é bem extenso, ele tem bastante informação ali, mas basicamente ele está querendo dizer aqui o quê? O juiz pode mudar a distribuição desse ônus probatório. Porque vejam ali que no caput está dizendo que o autor prova os fatos constitutivos do seu direito e o réu também, o que alegar como fato modificativo, extintivo ou impeditivo tem que provar. Essa é a regra. O ônus é normalmente assim distribuído. Mas se o juiz entender que no caso concreto, por exemplo, o réu não está conseguindo fazer prova porque eventualmente não tem o contrato, porque o contrato está nas mãos do autor, ou não pode pagar a perícia porque é hipossuficiente, ou ele não pode entregar determinado documento porque não está em seu poder, está em poder da outra parte. Se o juiz verificar situações que possam ensejar a redistribuição do ônus ou a distribuição dinâmica do ônus da prova, o juiz pode fazer isso, tá? Ele pode alterar a dinâmica das provas dentro do processo. É um artigo bem amplo, que dá ali uma margem de interpretação bem grande para várias situações do caso concreto, tá? O que mais? O parágrafo 2º diz assim: a decisão prevista no parágrafo 1º, que é essa que nós estamos conversando, né, da distribuição diversa do ônus da prova, não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Então, o juiz não vai inverter o ônus também quando verificar que não adianta inverter porque a prova não vai ser produzida. Então, o juiz só vai inverter o ônus da prova quando ele verificar que essa inversão que ele vai determinar vai ser útil ao processo. Não vai ser difícil ou impossível para a parte cumprir esse encargo. O juiz vai estar sempre de olho na possibilidade das provas das partes quanto à prova desses fatos, tá? Parágrafo 3º. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes. Primeira regrinha, né? As partes podem combinar, acordar que elas vão trazer as provas de forma distinta do que diz a lei. Então, via de regra, eu estou alegando um descumprimento do contrato, eu que tenho que trazer a prova do descumprimento. Pode ser que elas pactuem no curso do processo que quem traga a prova do descumprimento seja o réu e não o autor, mas porque acordaram eventualmente uma outra solução para a causa, vão fazer um acordo depois com base nisso. Então, as partes podem convencionar a redistribuição do ônus da prova, ou uma distribuição diferente daquela prevista na lei, porque as provas são de sua titularidade, são as partes que têm as provas. O juiz só vai instrumentalizar a produção dessas provas, mas são elas, as partes, que detêm os elementos para fazer essa prova acontecer. Então, elas podem convencionar essa distribuição diferente do ônus da prova, salvo, e aí a parte final do dispositivo, quando a prova recair sobre um direito indisponível da parte, ou quando tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício de direito. Básico, se as próprias partes verificam, uma parte vê que a outra não pode produzir a prova, então eu não vou trazer esse ônus, eu não vou redistribuir esse ônus de modo diverso se eu vejo que isso não vai resolver em nada para o processo, porque a outra parte não vai conseguir produzir, Esse é o inciso 2º. E o inciso 1º, direitos indisponíveis. Então, eu não posso trazer para a parte contrária o ônus de provar a minha dignidade. São direitos indisponíveis. Dignidade, privacidade, o direito à paternidade, o direito ao nome, são direitos que a gente reputa indisponíveis. Eu não posso trazer ou fazer recair sobre outra pessoa a prova da existência desses direitos, porque são direitos indisponíveis. Eu faço a prova deles e é muito difícil que eu consiga redistribuir o ônus de prova nessas temáticas de direitos indisponíveis. Tá? Dignidade, honra, privacidade, intimidade, direito ao nome, direito à paternidade, à filiação, são direitos indisponíveis e, como regra, já isso aqui decorre de uma regra bem básica que a gente tem, que a gente não faz acordo, a gente não faz disposição de direitos indisponíveis, Eu não posso dispor, negociar o meu nome. Vou mudar de nome, eu vou dar para você usar meu nome. Não, isso é um direito indisponível, um direito que está ali na parte central do indivíduo como cidadão, como pessoa, sujeito de direitos no Brasil. Então, eu não posso negociar coisas que são, pela lei, tidas como indisponíveis, tá?
E por fim, o parágrafo 4º, a convenção de que trata o parágrafo 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo. Então, pode ser que as partes formulem acordos prévios à entrada da ação ou, o que é mais comum, durante o processo. Aí entra um pouquinho daquela coisa dos negócios jurídicos processuais, que vocês já devem ter estudado na parte anterior do direito processual civil com outro professor, né? Mas também os negócios jurídicos processuais também tem cabimento aqui a interpretação deles nesse parágrafo 4º, né? As partes podem negociar sobre a dilação probatória antes ou durante o processo. Não depois, porque depois não há interesse na produção probatória, né? Mas antes ou durante é possível que as partes negociem dessa forma, tá? A distribuição do ônus probatório, beleza? A gente fala mais depois os meios de prova. Até a próxima aula, boa semana para vocês, bons estudos!